Sabe aquela história que uma tacinha de vinho por dia fazia bem? Desculpa jogar água no chopp aí ou no vinho, mas pode não ser bem assim. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do consumo de álcool diário no nosso cérebro, como isso pode nos afetar, que história é essa de que fazia bem, agora parece que pode não ser bem assim. Vamos falar de um estudo gigantesco que foi feito sobre o consumo de álcool e o tamanho do cérebro. Assim que você, claro, se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se achar esses temas importantes. Você isolar um fator na dieta da pessoa e dizer se ele faz bem ou se ele faz mal, ou enfim, se ele impacta a mortalidade ou a longevidade, o que quer que seja, é muito difícil. Porque, por exemplo, vamos dizer que a gente quer ver o impacto do consumo de castanha do Pará na qualidade da pele da pessoa, né? Na qualidade das espinhas, sei lá, qualquer coisa assim. O que acontece? Você teria que pegar um grupo grande de pessoas e dividir, né, em duas metades. Metade vai comer a castanha do Pará, metade não vai comer a castanha do Pará durante muito tempo, e a única diferença entre elas tem que ser essa. Elas têm que ter a mesma idade, mesmo hábitos de vida, ou fumar ou não fumar, diabetes, etc. Você tem que controlar todas essas variáveis para que consiga isolar o efeito da castanha do Pará. E é muito difícil fazer isso na prática, né? Porque as pessoas têm uma vida muito heterogênea. Então, uma pessoa que consome mais castanha do Pará, de repente também consome mais castanha do caju, toma mais café, faz mais exercício, sei lá. É complicado você isolar essas variáveis. Então, quando a gente fala que a pessoa que consome mais vinho, ou consome uma taça de vinho por dia, tem uma maior longevidade, etc., isso começou a ser questionado já a partir de alguns estudos, há alguns anos, dizendo que quando você controla, por exemplo, por hábitos de vida, pessoa sedentária versus não sedentária, você começa a não ver mais esse efeito. Então, a pessoa que consome uma taça de vinho por dia e não faz atividade física, por exemplo, ela não tem uma longevidade cardiológica maior do que a pessoa que não consome o vinho. Então, isso já começou a ser questionado. Mas agora saiu um estudo gigantesco, assim, um estudo muito grande, feito com 36 mil pessoas. É muita gente para você fazer um estudo com imagem do cérebro. Ressonância nuclear magnética, aquela exame que mostra a estrutura do cérebro, mostra o volume, etc. Esse é um exame caro, esse é um exame complicado de fazer, enfim, você tem que convencer a pessoa a ir lá no hospital, entrar na máquina e etc. Então não é um tipo de estudo que se consiga fazer com grandes populações, com muitas pessoas. Mas esse estudo conseguiu, a partir de dados aí de base, de outros estudos, de pesquisas grandes, foi juntando essa base de dados e conseguiu reunir 36 mil exames de imagem para os quais as pessoas que se submeteram àquele exame tinham respondido, entre outras coisas, um questionário sobre hábitos de consumo de bebida alcoólica. E foi por causa disso que os pesquisadores conseguiram chegar a algumas conclusões um pouco mais firmes, né? Não é que você examinou meia dúzia de pessoas e falou, olha, esse aqui bebeu e ele tem um cérebro assim, esse aqui não bebeu e tem um cérebro assado. Isso tudo pode ser sempre ao acaso, isso pode ser coincidência, mas quando você pega um número muito grande, como esse, né, de 36 mil pessoas, esses resultados eles têm muito menos chance de ser por acaso e muito mais chance de refletir realmente aquilo que está sendo pesquisado. O que os pesquisadores encontraram? Eles encontraram o seguinte, que o consumo de álcool diário está associado ao encolhimento do cérebro, perda de massa cerebral, redução de volume da massa cinzenta. Massa cinzenta é aquela que quando você vê nos filmes, né, abre ali o crânio, é a parte mais externa, a camada mais externa do cérebro, que reúne a maior quantidade de neurônios, por isso esses corpos celulares eles têm, né, uma coloração meio estranha ali, meio acinzentada, se fala de massa cinzenta. É o córtex cerebral, é onde se formam ali raciocínios, onde, enfim, a grande atividade do cérebro está acontecendo. Claro que 100% do cérebro está ativo, as células que dão suporte, que alimentam, as células da glia, todas têm o seu papel, mas os neurônios que estão ali na parte externa do córtex processam as informações auditivas, processam informações visuais, integram as informações, enfim, é uma parte super importante do nosso cérebro, e os pesquisadores notaram que ela sofre com um encolhimento
quando a pessoa tem um consumo de álcool diário. E muitas vezes um consumo pequeno, um consumo que era considerado uma quantidade pequena, uma quantidade moderada até pequena, já pode trazer esse efeito. Como que eles mediram isso, né? Como que eles traduziram isso para que as pessoas pudessem entender? Eles compararam com envelhecimento cerebral. A gente sabe que o envelhecimento também leva à perda de células nervosas. O cérebro, quando você faz uma ressonância, quando você faz uma tomografia, enfim, você vê o cérebro de um idoso, é um cérebro mais encolhido, é um cérebro menorzinho, porque ele vai perdendo também células e vai diminuindo de volume. Então eles compararam a perda que é causada pelo álcool com a perda que é causada pela idade. O que eles encontraram? Que quando você compara alguém que não tomava álcool, não tinha esse hábito de tomar diariamente. Não é necessariamente uma pessoa abstêmia, mas ela não tomava, as pessoas que não tomavam todos os dias álcool. E comparavam com pessoas que tomavam uma taça de vinho por dia. Uma taça de vinho, todo dia. Qual era a diferença? Eles pegaram como parâmetro uma pessoa de 50 anos. A pessoa de 50 anos que não tomava álcool tinha o cérebro equivalente ali à sua idade, e a pessoa que tomava uma taça de vinho todos os dias tinha um cérebro equivalente a uma pessoa 2 anos e meio mais velha. Uma taça de vinho por dia levava a uma perda de neurônios, uma perda de massa cerebral equivalente a 2 anos e meio. E aí eles foram fazendo essas comparações e descobriram algumas coisas bem impressionantes, assim. Quando você dobra essa quantidade, né? Então quando você passa de uma taça de vinho por dia para 2 taças de vinho por dia, e pode ser o equivalente a uma lata de cerveja. Uma lata de cerveja por dia ou 2 latas de cerveja por dia. As pessoas que tomavam uma taça ou uma lata tinham um cérebro 8 anos mais jovem do que as pessoas que tomavam 2 latas. 2 latas de cerveja, 2 taças de vinho por dia levava uma perda de massa cerebral, né, uma perda de volume equivalente a 8 anos de vida. Eles fizeram essas contas também, quando eles compararam quem não bebia com quem bebia 2 taças de vinho ou 2 latas de cerveja por dia, você chegava a ter uma diferença de até 10 anos de vida, né? É um consumo que leva a uma perda de massa cerebral equivalente ao envelhecimento de uma década praticamente. Então, essas quantidades que a gente não achava que eram tão exageradas assim, moderadas até pequenas, uma taça de vinho, a gente começa a ver que quando você examina muita gente, você pode sim encontrar problemas e problemas que vão se acumular. O efeito do álcool no cérebro não é necessariamente linear, ele tem uma coisa exponencial. Então, o linear é aquele que sobe assim reto, né? Então, aumenta a quantidade de consumo, aumenta o efeito proporcionalmente, mas no caso do álcool, provavelmente o efeito é exponencial. Então, às vezes você aumenta só um pouquinho e o efeito já aumenta muito. É isso que é a curva exponencial. O que significa que às vezes reduzir um pouco já pode ter um efeito muito grande. Quem se beneficiaria mais de uma redução, mesmo que parcial, da quantidade de álcool ingerido, são as pessoas que estão bebendo mais. Lógico que a gente sempre precisa lembrar, é bom recordar disso, que as funções cerebrais são como todas as outras funções do corpo. Quanto mais a gente usa, mais elas ficam ativas, né? E menos elas enferrujam. Quanto mais a gente vai desencanando, quanto mais a gente vai deixando ali elas enferrujarem, mais a gente vai perdendo essas capacidades. Então, com o músculo é assim, né? Se você não se mexe, se você não se exercita, o músculo vai definhando, vai ficando fraco, enfim, vai perdendo função. Isso também acontece com as nossas funções cerebrais. Então é preciso também manter a mente ativa, o mais ativa que a gente puder. A gente sabe que estudar, ler, aprender a tocar instrumento musical, etc., tudo isso deixa o nosso cérebro ativo e previne também o envelhecimento cerebral. Mas agora a gente sabe que moderar ainda mais a quantidade de álcool pode ter um efeito muito importante para retardar o envelhecimento cerebral, a perda de células. Como é que está o seu consumo aí na pandemia? Deu uma subida, né? Muita gente começou a beber mais na pandemia, o consumo, a venda de álcool aumentou bastante no Brasil e no mundo, e a gente precisa agora aprender a moderar. Eu brinco que as definições de moderação foram atualizadas. Como é que tá aí o seu consumo? Conseguiu dar uma moderada já? Já está sentindo essa perda? A gente sente essa perda quando a memória vai falhando, quando o raciocínio vai ficando mais lerdo. Conta pra mim aí, coloca nos comentários pra gente continuar conversando, e não se esquece de se inscrever no canal, já clicar aí nos alertas para receber a mensagem quando tiver vídeo novo, e a gente ainda tem muito assunto para conversar.